Oi, gente. Caiu, eu nem vi o tempo, desculpa. Nada. Antes de cair, eu voltei porque tinha fechado sem querer. Tá, Luiz, eu tava te admitindo de novo, acho que não deu tempo. É. E o Renato, Oi. você pode fazer a definição de novo da diagonal lá? Eu Pode. estava escrevendo, só que não consegui acompanhar. Deixa eu só pegar todo mundo aqui. A galera tá entrando. É a Isabelle que tá com esse nome, né? Renata, muda de novo, por favor. Fechei o aplicativo sem querer. Aí eu saí. Ó. Todo mundo já voltou, será? Obrigada, Renata. Imagina. Acho que sim. Ó, voltou? Eu nem vi, gente, que ia cair. Eu nem vi que ia Estamos cair. novamente de volta. Ah, a voz de locutor do Lucas. Ó, vamos lá então, galera. Todo mundo? Vou projetar de novo, tá? Tá. Então, beleza. Estávamos aqui, certo? A Lori pediu para eu falar o que era uma diagonal de novo. Então, ó, diagonal é quando eu ligo dois vértices do meu poliedro, só que eles não podem ser vértices vizinhos e nem vértices que estejam na mesma face, tá bom? Essa é isso que eu tenho que pensar em diagonal. Não pode ser vértice vizinho, porque senão forma aresta. Não pode ser vértice que esteja na mesma face, porque senão forma uma diagonal de face. Ok? Beleza. Por isso que a nossa conta é assim. Primeiro, eu calculo de quantas formas diferentes eu consigo ligar de dois em dois. Seriam todos os segmentos possíveis desenhados aqui. Daí eu desconto os que são arestas e desconto os que são diagonais de face. Essa fórmula que está aqui no meu slide, gente, ela é a fórmula que vale para esse poliedro em específico. Vai depender do total de faces que tem o meu poliedro para eu fazer essa conta. Calma, a primeira ou a segunda fórmula? Essa daqui, ó. É que é a mesma, só está escrita em... De maneira diferente. É, de maneira diferente, tá? Tudo bem até aqui? Tá. Deu para entender o que é uma diagonal? Sim? Para a gente ir para os exercícios? Vamos fazer exercício que fica mais fácil. Deixa eu passar aqui. Só isso que matéria que tem? É só essa matéria. Desse capítulo é só isso. É mais identificar vértice, face e aresta e entender como usar isso lá na relação de Euler. E, de vez em quando, uma diagonal. Oi? É medo do capítulo seguinte. Não, a gente vai entrar numa parte... O capítulo seguinte é transformação de unidade de medida, que a gente vai usar quando a gente for trabalhar com volume de prisma, de pirâmide. Nós vamos ficar um bom tempo agora estudando sólidos, tá? Então, é uma parte, assim, mais de boa. É mais interpretação do enunciado do que... não tem muita dificuldade, tá? Em relação a isso, e cai pra caramba, gente. Qualquer vestibular que vocês forem fazer, vai cair geometria espacial. Na parte mais pra frente, tá bom? A parte que a gente vai ver de prisma só e pirâmides. E Enem, Aê, nossa, consegui. o Enem tem um monte. Conseguiu? E todo mundo entrou aí? Eu não lembro quantos participantes tinham na O Iago outra. não tá conseguindo O Iago entrar. não tá conseguindo. O Iago não tá conseguindo? Aê, miséria. Não, tava aparecendo conectando eternamente e não entrava. Aí Entendi. Foi? Foi. Ó, Foi. Marcelo tá voltando. São 38 alunos, tem quanto? Tem 32, 33 agora. É 34, alguém acho que ele tá contando comigo. Ah, é verdade. Acho que ele tá contando comigo. Aí, João Pedro, seu cabelo tá bonito, não precisa ficar. João Pedro fica lá. Parecendo uma calopsita. Gatíssimo. Bonito, Oi, Tá Renato, bonito. é lindo. Príncipe. Renato, e eu e a Loriane cortamos Parece aquele franjinha. ator de filme Ai, de que super... demais. Franja, Renata. Vocês mesmas cortaram? Não, minha mãe. Ah. Ela tá Eu fui no salão, o dela foi a mãe dela. Eu fui no cabeleireiro. Cabeleireiro? Faz uns 2 anos que eu não vou no cabeleireiro. Cabeto Carreiro. Sozinha, Cabeto Carreira. É. no lugar. Beijo, Lourdes. Ó, vamos lá então. Galera, O Renato parece aquele ator esse gay. nosso louco. capítulo, ele é dividido em duas partes de exercícios, tá? Eu tô lá na primeira, que tá na página 14. Eu não vou fazer todos os exercícios de sala, eu vou fazer o 1 e o 5 dessa primeira parte, tá bom? Então vamos lá.
Página 14, exercício de sala, exercício 1, vocês têm a figura pronta aí, ok? Ó, vamos lá então, deixa eu só pegar a minha canetinha aqui. Ó, o cubo, ó, é até difícil de ler, né? Nossa, gente, cubo-octaedro truncado, ou grande rombi, nossa, rombicubo-octaedro, é um dos 13 sólidos de Arquimedes. É só o nome. Suas faces são todas regulares. Ó, essa é uma informação importante. O que era regular para a gente na geometria mesmo? Polígonos que têm lados de mesma medida, ângulos internos de mesma medida, certo? Daí ele está dando as características aqui, ó. Ele é formado, ó, o sólido é esse aqui que ele está falando. Ele é formado por 12 quadrados, que são as figurinhas em amarelo aqui, quando ele planificou. Vocês viram que ele deu o desenho do sólido, né? O sólido formado e o sólido planificado, certo? Então, ele é formado por 12 quadrados, por 8 hexágonos e por 6 octógonos. As figuras seguintes representam, né, esse sólido e a sua planificação. O número de vértices e arestas desse sólido são respectivamente iguais. Então, ó, vértice primeiro e depois arestas na hora de responder, beleza? Ó, ele deu o desenho. Tá fácil de contar? O que tá mais fácil de contar aqui? Contei, Renata. O planificado. O planificado tá fácil de contar o quê, Lori? Contar as vértices, certo? Os vértices, ó, vocês percebem que na hora que vai fechar, se eu contar os vértices dos polígonos, eu vou estar contando vértices mais vezes, porque na hora que fecha, um vértice, ó, por exemplo, aqui, ó. Esse vértice, por exemplo, aqui, ó, ele pertence a essa face quadrangular, a essa face hexagonal e essa face octogonal. Verdade, faz sentido. O mesmo vértice, na hora que eu fecho a figura, ele pertence a mais de um polígono na hora que está na forma planificada. Como está planificado, a gente consegue saber certinho quantas faces são. E ele já até me deu aqui em cima, né? Ó, número de faces, vamos representar por F. São 12 quadrados, tá lá no enunciado, ó. 12 quadrados mais 8 hexágonos mais 6 octógonos, certo? Então, eu tenho 26 faces. Isso aqui eu não tenho dúvida. São 26 faces. Beleza? Vocês lembram lá a relação de Euler? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Para eu usar essa relação, eu preciso, no mínimo, saber duas variáveis dela. Eu já tenho face, certo? Tudo bem? Certo. Okay. Ó. Espera aí um pouquinho. Seguinte, então. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Temos aqui 26 faces. Voltando. Renata, dá aí. Oi? Dá aí. Não é aí. Que bosta. Fui contando. Você foi contando? Deve ter contado alguma coisa mais de uma vez. Tá? Sabe? Com certeza. Mas vocês vão ficar chutando? Vamos fazer conta, gente. Contei real mesmo. Eu contei. Tá. Ó, você deve ter contado alguma coisa mais de uma vez. Eu fiz uma bostinha aqui. Não tá nada. Ó, seguinte, então. Vamos lá. Eu já tenho o número de faces. Ó, já teria o F. A Lori falou assim, vamos contar vértice? Vértice a gente viu que está pertencendo a mais de uma coisa. Vamos pensar nas arestas, ó. Se eu pensar nessa aresta aqui, ó, que eu estou destacando em verde, ela não pertence a duas faces ao mesmo tempo? Pertence. Então, eu conseguiria contar tudo geral e depois dividir por 2? Porque eu sei que cada uma eu contei 2 vezes? Posso usar esse raciocínio? Então, vamos pensar assim para as arestas, ó. Arestas. Eu sei que são 12 quadrados, certo? Eu vou colocar o 12 aqui. São 12 quadrados. Cada quadrado tem quantos lados? Quantos lados tem cada quadrado? 6. 4. Ai, meu Deus. 4. Então, eu teria 12 vezes 4, certo? Observem que a gente contou, ó,
os 4 lados desse quadrado, contei os 4 lados desse aqui, e eu vou contando. Eu tenho 8 hexágonos. Então, são Ah, tá. 8 Eu achava que o figuras. lado era fácil. Não, lado, tá? E não face, ó. Eu tenho 8 hexágonos e cada hexágono tem 6 lados. E eu tenho 6 octógonos. Um octógono tem 8 lados, certo? Só que Certo. quando eu faço essa minha conta aqui, vocês perceberam que eu contei, por exemplo, esse que eu destaquei em verde, eu contei no quadrado e contei no hexágono? Uhum. Sim? Então, o que eu tenho que fazer com o meu valor final? Você tá fazendo Dividir vezes? por 2. Certo? Vocês entenderam por que eu dividi por 2? Uhum. Sim? Então, o número de arestas é essa conta que a gente vai fazer agora. 12 Não vezes tô entendendo. 4 dá 48, certo? 8 vezes 6 também dá 48. 6 vezes 8 também dá 48. Dividido por 2. Qual é o meu número de arestas aqui? E aí? 72. 72 arestas fazendo a conta, certo? 48, ó, vamos fazer passo a passo. 48 mais 48 mais 48, quanto dá? 144. Isso. Dividido por 2, 72. 72. Então, o que eu já tenho? Ó, eu já sei que o meu poliedro tem 26 faces e 72 arestas. Gente, face e aresta é o mais fácil de contar, tá? Pelas características do sólido, a gente consegue contar essas duas coisas, mesmo se eu não tivesse o desenho, ok? Aresta é o risco? Vocês podem usar sempre esse mesmo raciocínio e dividir por 2. Por que no vértice eu precisaria do desenho? Porque aqui, ó, por exemplo, nesse sólido, o mesmo vértice está pertencendo a 3 faces. Se eu não tivesse o desenho, eu não conseguiria perceber isso. Agora, de arestas, na hora que junta, sempre pertence só a 2. Então, por isso que a gente pode seguir esse raciocínio sempre. Agora que eu sei vértices e faces, eu consigo achar o número de... desculpa, eu falei errado. Agora que eu sei o número de arestas e faces, dá para achar vértice? É só trocar na relação de Euler, ó. Vértice mais face tem que dar aresta mais 2. Vértice eu ainda não sei. Face, 26. Arestas, 72. Mais 2. Então, o número de vértices vai ser, ó, 74, que já tem do outro lado, menos 26. 48? Mas não é 26 vezes. Ah, não, tá certo, esquece. Tá certo? Ou eu coloquei errado? Fiz alguma coisa Não, errada, gente? Aresta é o risco, não, Não, tá é? certo. Aresta é o risco. Ah, tá certo. Quanto 72 48, arestas e 48 vértices. Ó, aqui na resposta é vértice primeiro, depois arestas. Vocês entenderam, então, como é que a gente vai usar essa relação de Euler? Entendi. Sim, Não é muito difícil, é, gente? Não. sim, não. Beleza. Ó, terminem de copiar, vamos para o exercício 5. Deixa eu ver que horas são. Tá meio de 40, né? É isso? Isso. Isso. Beleza. Eu quero fazer esses primeiros exercícios com vocês, depois eu selecionei alguns para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Senão fica difícil, eu acho, vocês começarem sozinhos. Posso apagar, gente, para a gente mudar para o próximo? Pode. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo salvar. Não, peraí. Tá. Tira uma print aí, rapaziada. Ó. Deixa eu passar. Querem que eu mando no grupo? Posta no WhatsApp. Por favor. Prontos? Posso apagar? Eu vou mandar, pode ir. Pode. Tá, vou apagar então. Ó, Pode. exercício 5 aí na página 15 de sala também, tá bom? Parecido Tá. com o anterior. Então, ó, a figura seguinte representa a planificação de um poliedro convexo. Tá planificado, certo? Determine o número de vértices e de arestas desse poliedro. Ó, se eu tenho a planificação, o que vocês já conseguem contar aqui? Faces. Faces. Então, vamos lá, podem contar.
Sugiro Deu que você... Sugiro ir 20 marcando aí. triângulos. Quantos triângulos? 20, eu acho. Eu São contei, 20, acho que deu isso. Conta aí, ó. Vai E, fazendo numerinho dentro deles. e 12 do outro. Isso, ó. São 20 triângulos e 12 pentágonos. Ó, fiz um desenho aqui do lado. Aí eu fiz 12 vezes 5, 20 vezes 3. Ah, É isso? Aí os dois deram 60, eu somei e dividi por 2. daí o que você achou? É 60 no final. Tá, mas o que é isso? Esse cálculo é do quê? As arestas. Isso, arestas, arestas. perfeito. Ó, primeira coisa, gente, quantas faces tem no meu poliedro? São 20 triângulos mais 12 pentágonos. Ele tem 32 faces. Certo? Já sei que são 32 faces. Para calcular as arestas, é exatamente a Júlia que falou a conta, foi isso? Uhum. Foi. Isso, ó. Para calcular a aresta, a gente usa o mesmo raciocínio do exercício anterior. Eu conto olhando para o polígono e depois eu divido por 2, porque tudo foi contado dobrado. Então, ó, são 20 triângulos. Então, é 20 vezes 3, porque cada triângulo tem 3 lados. Mais, são 12 pentágonos. Então, é 12 vezes 5, porque cada pentágono tem 5 lados. Dividido por 2, porque eu contei isso aqui tudo dobrado. Então, essa conta dá 60 mais 60 dividido por 2, certo? Vai dar 120 dividido por 2, vai dar 60. Então, eu tenho 60, deixa eu só puxar aqui um pouquinho também, vou escrever. 60 arestas. Ok? Agora, como eu faço para achar o número de vértices? Relação de Euler. O vértice é o mais difícil de contar, ó. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui na planificação, ó, que esse vértice... deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Esse vértice aqui, por exemplo, que eu destaquei em vermelho, ele pertence a 4 faces. E no exercício anterior, o mesmo vértice pertencia a 3. Então, depende da característica do poliedro para eu conseguir fazer essa conta. Então, aqui é mais fácil a gente usar a relação de Euler para calcular vértice. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vamos trocar. Vértice mais 32 tem que ser igual a 60 mais 2, certo? Então, vai dar 62 menos 32. Nós vamos ter 30 vértices. Não tem outra alternativa. Ah, não, não é alternativa. Eu acho que ele não é de alternativa, é? Pelo menos no meu livro não está com alternativa. Então, ó, são 30 vértices e 60 arestas. Ele não pediu o número de faces, mas para eu usar a relação de Euler, eu preciso do número de faces. Foi, gente? De boa? Foi, mas parece que é mais confuso esse. Por quê? Ah, sei lá, por causa do desenho. Ah, o desenho é mais... Imagine Tava esse bom, sólido, mas né? agora parece que tá pior. Vamos lá, então, ó. Deixa eu ver. Não dá pra ir contando no dedo o número de face aí? O de face dá. De face foi assim que a gente fez. Foi contando cada triângulozinho, cada... Todos dá pra ir contando, não dá? Não, Se mas você contando... tiver o desenho, sim. Todos que tiverem plano. Se tiver o desenho. Se tiver a mais planificação, trabalho. ó, face contando. Aresta pela característica das faces. São 20 triângulos e cada triângulo tem 3 lados, por isso 20 vezes 3. E são 12 pentágonos e cada pentágono tem 5 lados, 12 vezes 5. Só que na hora que eu fecho, ó, essa aresta, eu já contei ela no triângulo e contei ela no pentágono, por isso que a gente sempre vai dividir por 2. E Entendeu? vértice, a gente vai usar a relação de Euler para responder. Foi, gente? Foi. Beleza. Agora nós vamos lá para a segunda etapa dos exercícios, ó. Deixa eu achar a página aqui. Página 24 agora. Que página? 24. Página? Vou apagar, tá bom? Tá. Esse 1 aqui eu ia fazer, mas vou deixar para vocês, ó. Página 24, exercício 1 de sala. Esse aqui é só para responder, tá bom? É para responder esse não aqui, tem o ó. desenho. Esse aqui não tem desenho, mas é teoria, Bruno, tá? Ó. Tá. Ele está perguntando o seguinte, ó.
Um poliedro convexo é dito regular quando apresenta vértices e faces respectivamente congruentes. Quais são os 5 tipos de poliedros regulares? Quais são? Aquele que você falou no início da aula. Tetraedro. Isso, nós temos o Tetraedro. regular, tá? Teria que ter a palavrinha regular, vou escrever lá no final. Tetraedro. Depois o tetraedro. Hexaedro. Hex. Daí, octaedro. Aí tem mais o dodecaedro. E o icosaedro. Icosaedro. Daí todos, eu vou pôr o regular aqui na frente, tá? Mas todos eles são regulares. Tetraedro regular, hexaedro regular, são só esses 5 tipos. Ok? Era só para escrever os nomes nesse exercício aí. Está escrito o último ali? Icosaedro regular. Podemos ir para o próximo? Agora a gente tem os exercícios um pouquinho mais É que eu difíceis. tô escrevendo. Pode ir. Tá. Rapidão. Pode terminar de escrever para eu passar. Angorce. Pera. Posso apagar? Não, peraí, deixa eu tirar um print então, vai. Tá. Aí você apaga rapidão. Manda no grupo. Não, mas eu não tenho, então não precisa. Pode apagar. Tá. Vão anotando, gente. Porque senão fica muita coisa no grupo, vocês vão se perder depois para ficar pegando as informações. É verdade. Tô Eu anotando já tenho tudinho. uma página na galeria só de coisa da escola. Mas você já conseguiu ver Manda lá no tudo, Ju? grupo. Olha. Então, gente, não Tudo adianta vai usar foto. É melhor vocês tentarem acompanhando junto. Ó, exercício 2, então. Eu espero, vocês podem me falando, tá? Eu dou tempo para vocês copiarem rapidinho. Ó, Tá. os poliedros regulares aparecem aos pares ou conjugados, de modo que o número de vértices de um é o número de faces do outro e vice-versa. Ele está falando daqueles sólidos que a gente analisou lá no exercício 1 e o 5. São sólidos compostos por mais de um tipo de figura, tá bom? O dodecaedro e o icosaedro regulares, eles são conjugados. Então, estamos falando do dodecaedro, estamos falando do icosaedro. Letra A. Qual é a soma dos ângulos das faces do dodecaedro regular? Eu vou voltar um pouquinho aqui o slide para vocês verem a figura do dodecaedro de novo, ó. O dodecaedro regular é esse aqui embaixo, ó, certo? Dodecaedro, são 12 faces. E quantos lados tem essa face aqui? Olha aqui no meu desenho. 5. 5. Então, ele é formado por 12 pentágonos idênticos, certo? 12 pentágonos, 12 pentágonos regulares. Nossa, eu ia falar 12 pentágonos equiláteros. Queria ver o que era um pentágono equilátero. Então, vamos lá. Letra A, eu estou falando do dodecaedro regular. Então, nós temos 12 pentágonos regulares. Essas são as faces dele, tá bom? Tudo bem até aqui? São 12 pentágonos regulares. Ele está perguntando qual é a soma dos ângulos das faces do nosso dodecaedro. E aí? Como faremos essa conta? Tem a fórmula. Tem a fórmula, posso usar aquela fórmula, ó. Qual que era a fórmula, Maju? V menos 2 vezes 360. Vértice menos 2 vezes 360. Tem que achar o vértice. Então, tem que achar o vértice. Tá, para eu usar essa fórmula, uma das saídas seria essa, a fórmula, que eu preciso do número de vértices, certo? Tem que achar o número de vértices. Observem que o nosso exercício não deu nem a figura. Eu voltei e mostrei para vocês a figura para a gente dar uma lembrada, certo? Tem alguma outra forma da gente encontrar essa soma?
Eu não sei as características das faces do meu sólido. A gente consegue encontrar a soma, ó, não são 12 pentágonos idênticos? Eu não consigo achar a soma dos ângulos de um pentágono e depois multiplicar por 12? O que vocês acham? Sim. Sim. Geometria plana daí. Daí a gente não precisa voltar lá naquela figura, porque não vai dar para contar naquela figura, certo, gente? A figura, ela é muito complexa para a gente ir contando os vértices na mão. Então, a gente tem que usar um pouco, né, outro tipo de raciocínio. Então, ó, vou usar geometria plana. A fórmula da geometria, soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180, certo? O polígono que a gente está trabalhando é o pentágono. Então, ele tem 5 lados. Então, ficaria 5 menos 2 vezes 180 graus. Quanto que é 5 menos 2? 3. 3 vezes 180 dá quanto? 420? 540, certo? Senhora. 540. Então, ó, isso aqui é de um pentágono. Se eu somar os 5 ângulos de um pentágono, a soma dos 5 ângulos dá 540. Quantos pentágonos eu tenho nesse sólido? 12. 12. Então, é 12 vezes 540. Vocês perceberam que é mais fácil ir pelas características do que a gente tentar usar aquela fórmula? Vai dar 6.480, certo? Uhum. Eu não entendi o começo da conta. Cortou tudo. Essa aqui, Ju, porque o quê? Cortou. Ah, tem escrito aqui. Deixa, dou zoom. Obrigada. Apareceu? Não, pode perguntar. Apareceu. Você entendeu. Não, apareceu. Tá. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês estão entendendo? Tá tudo certo. Sim? Rafaela, entendeu? Estamos entendendo. A Isabela? Eu mesma. Entendi. Aí? Entendendo, Isa? Demorei porque fica abrir o microfone no Entendi. computador. Eu também. Ó, vocês entenderam que foi mais fácil fazer Pegou desse no jeito pulo do que do usar gato. a fórmula? Ó, daria para Me usar erra, a fórmula. Gabriel. Daria, Pegou só no que pra terceiro gente- ronco. Vamos, Bruno? Não, Gabriel, me erra, né? Gabriel, Serrão. Ah, foi o Serrão que falou agora? Não, sou não. Tá bom. Sobrou pro Bruno ainda. Sobrou pro Bruno. Sempre, né? Como sempre. Não fica aparecendo, ó, eu tô com a apresentação, daí eu vejo vocês aqui só do lado. Às vezes não aparece quem tá falando pra mim. Eu não consigo identificar. Eu quase não confundo o Bruno com o Serrão, né? Agora tá mais fácil ainda. Ó, É, só daria bagunça. pra usar Legal essa... fazer Agora aula sim. com vídeo. Oi, Maju. Não, o Júlio que falou. Ah, tá. Fui eu. Oi, Ju. Até que não tá tão ruim fazer aula com vídeo. Ô, Nicole, Vocês já comeu o pudiguinho? estão conseguindo acompanhar? O que vocês estão achando? Tô conseguindo, mas tô com uma fome. Ah, é porque Nossa, uma é coisa tem a ver com a Bruno. outra, né? Eu senti Oi? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque Eu gosto ando de tomando ser- café na última hora e não consigo almoçar. Entendi. Galera, é um período de adaptação, né? A gente vai se adaptar aos novos horários, ao novo esquema. Vocês têm que ter muita disciplina, porque tem muita coisa em casa muito interessante, né? Para fazer. Quase nada. É uma questão de adaptação mesmo. Certo? Ó, Certo? daria para fazer essa conta usando a outra fórmula? Daria, só que a gente já tem o número de faces, certo? A gente ia ter que fazer aquela conta do número de arestas, usar a relação de Euler para encontrar vértices, para depois usar essa fórmula. Beleza? Então, por isso que eu resolvi fazer do outro jeito, que era mais fácil para a gente. Terminaram de copiar? Posso apagar? Pode. Pode? Pode. Ó, para o próximo, o exercício 3, vocês não têm o desenho pronto, mas eu trouxe o desenho, porque senão a gente não... fazer o B? Ah, eu pulei, peraí.
Verdade, gente, desculpa. Eu esqueci da letra B. Deixa eu voltar. Espera aí, não está me obedecendo. Foi lá para o 5. Aqui. Desculpa, eu pulei, tá o B. Vamos fazer o B então, ó. 2B. Deixa eu pegar aqui. Quantas diagonais, ó, lembram da conta da diagonal lá? Tem o dodecaedro regular. Então, quando eu vou contar número de diagonais, vocês lembram lá que são aqueles segmentos que ficam lá no interior? Não pode ser uma aresta e não pode ser uma diagonal de face, certo? Então, vamos pensar, ó. Se eu estou pensando no dodecaedro, vou até voltar na figura lá para vocês. Espera aí. Ó, para vocês pensarem as características aqui. Deixa eu pôr aqui de novo. Esse aqui. Oh, meu Deus, espera aí. Aqui. Dodecaedro é esse aqui, certo? Como é que eu faço para contar? Ó, eu teria que fazer a conta de quantas formas diferentes eu ligo todo mundo de 2 em 2, certo? Ó, eu preciso saber quantos vértices eu tenho, para eu saber de quantas formas diferentes eu ligo aqui os segmentos de 2 em 2. Depois eu vou ter que descontar quantas arestas eu tenho e vou ter que descontar quantos diagonais de face eu tenho, certo? Esse é o raciocínio. Vocês entenderam ou não? Esse é mais difícil. Tudo bem? Então, mais ou menos, lá, eu ó. entendi. Desculpa, eu não ouvi. Repete. Eu não entendi mais ou menos. Ó, vou desenhar uma diagonal aqui para vocês terem uma ideia do que a gente teria que contar. Por exemplo, eu tenho que ligar aquele vértice lá em cima, ó, com esse aqui, por exemplo, imaginando que esse segmento está lá dentro do meu sólido. Então, eu vou ligar de 2 em 2, só que não pode formar aresta e não pode formar diagonal de face. Então, ó, vamos voltar lá para o nosso exercício. Deixa eu só pôr lá de novo, ó. Colocar lá naquele slide. Aqui, ó. Vamos lá. Na letra A, a gente já tinha respondido que o nosso, ó, vocês viram que é o mesmo sólido, é o dodecaedro de novo. Ele tem 12 faces, certo? E essas 12 faces, elas são pentagonais. São pentágonos regulares, beleza? Ô, Renata. Pode falar. Você não vai fazer a chamada? Não, vocês colocaram o nome no chat, né? Na hora que Mas- vocês Mas foi entraram. na outra, foi na passada. Pode pôr de novo lá. Pode pôr? Vamos pôr. Pode pôr lá de rapaziada. novo, por favor, gente. Eu esqueci de vocês. Achei que eu tinha pedido já quando a gente voltou. Ó. É, só na primeira. Tá, então coloca, por favor, ó. Aí, isso. Coloca lá todo mundo. Então, eu tenho, ó, 12 Firme. faces pentagonais. O que mais que eu consigo calcular? Eu preciso saber quantos vértices eu tenho. Dá para saber a aresta? Dá. Ó, são 12 pentágonos, então cada pentágono tem 5 faces, certo? Então é 12 vezes 5, dividido por 2, para a gente não contar nenhuma aresta mais de uma vez. Então vai dar 6 vezes 5, 30. Então eu tenho 30 arestas no meu sólido, certo? Para eu calcular o número de vértices, eu vou usar a relação de Euler. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vértice mais 12 é igual a 30 mais 2. Quantos vértices dão, então, gente? Ó, vai dar 32 menos 12, 20 vértices. Então, agora nós vamos lá para o cálculo do número de diagonais. Ó, número de diagonais, que a gente vai chamar de D maiúsculo, é igual. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular de quantas formas eu ligo 2 vértices, independente se eles são vizinhos ou se eles estão na mesma face ou não. Eu não tenho 20 vértices? Esses 20, escolhi um deles. A gente está usando um pouquinho de análise combinatória agora, tá? Vocês já começaram a estudar análise combinatória com o Júlio? Não sei. Acho que não. Eu acho que não. De contar possibilidades, ainda não? Hã? Não. Ó, então vamos lá. Não é.
Eu escolhi o meu primeiro vértice. Eu tenho 20 possibilidades para escolher esse primeiro vértice. Eu vou ter que ligar esse vértice com algum outro, certo? Quantas possibilidades eu tenho para escolher o outro? 19, certo? Eu só não posso ligar com ele mesmo. Só que quando eu ligo, ó, imaginem aqui, ó, vou fazer um quadrado rapidinho. Peraí, ó. Saúde. Imaginem aqui, ó, um retângulo. Se eu ligo, por exemplo, esse vértice com esse, eu formaria uma diagonal, não formaria? Deixa eu trocar a cor. Sim. Essa diagonal, ó, é como se eu estivesse ligando o A com o B. Não é a mesma coisa que ligar o B com o A? Sim. Não forma de novo outra diagonal. Então, quando eu faço 20 vezes 19, eu contei todo mundo dobrado. Então, o que eu preciso fazer aqui para não contar? Dividir por 2. Então, essa conta aqui... 19? Oi? Por que vezes 19? Porque eu tenho 20 vértices, eu tenho que escolher um deles, certo? Para começar. Escolhi um, sobram 19 opções para eu ligar. Por isso do 19, eu não posso ligar com ele mesmo. E a divisão por 2 é porque eu estou contando cada segmento que eu formei aqui 2 vezes, porque ligar o A com o B é a mesma coisa que ligar o B com o A, certo? Então, aqui a gente contou, gente, todo mundo. O que eu tenho que descontar dessa conta? Eu vou ter que descontar as arestas, porque quando eu escolho 2 e ligo, eu formo aresta, ou eu formo diagonal de face, ou eu formo diagonal do meu sólido. Então, eu vou descontar as arestas, a gente já sabe que são 30 arestas, ó. Estou descontando as arestas. E eu ainda tenho que descontar as diagonais de face, porque elas não são diagonais do meu sólido. A nossa face não era um pentágono, gente? Ó, vocês lembram quantas diagonais tem um pentágono? 5. 5 diagonais. O pentágono era o sólido, é o polígono que tem número de lados igual ao número de diagonais. Se eu não lembrasse dessa informação, como é que eu faço o cálculo mesmo do número de diagonais? Aqui daria para fazer na mão, ó. A figura é fácil, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, ó, faltou uma. Essas são as diagonais, são 5 diagonais. Em cada face eu tenho 5 diagonais, certo? Depois a gente tem que lembrar que a gente tem 12 faces. Ó, se eu não lembrasse disso aqui, eu poderia fazer a conta do número de diagonais usando a fórmula lá do n vezes n menos 3, dividido por 2, que nós usamos lá na geometria plana, certo? No outro capítulo. Ficaria 5 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 5. Então, eu tenho 5 diagonais em cada face. E não são 12 faces pentagonais? Então, é 12 vezes 5. Agora, eu descontei tudo que eu precisava. Eu descontei as arestas e descontei as diagonais de face. Então, essa conta me dá o número de diagonais do meu sólido. Ó, eu vou simplificar aqui. 20 dividido por 2 vai dar 10. Ó, vai sobrar 190 menos 30, certo? E 12 vezes 5 dá 60. Menos 60. Então, esse nosso sólido, ele vai ter 100 diagonais. Difícil esse, hein? Esse é difícil, tá? A gente não vai, Maju, a gente não vai ficar fazendo muita conta de diagonal, mas vocês precisam ter uma ideia de como fazer, tá? Não é tão comum. Alguém falou lá no chat agora? Deixa eu ver, peraí, gente. Ah, galera, falta menos de 1 minuto, vai cair, eu não tinha visto. Ó, seguinte, eu marquei alguns exercícios aqui para vocês. Se cair antes de eu passar, eu vou mandar lá no grupo. São os exercícios que eu quero que vocês tentem fazer sozinhos e depois me tragam as dúvidas na próxima aula. Não precisa postar a resolução, tá bom? Mas é muito importante que vocês tentem fazer, ó. Eu vou tentar escrever aqui, mas eu acho que vai cair, ó. Página 15. De propostas. A música. 1, 2. Pensando no Chaves, irmão.